Boa noite. Começamos com o livro Mantras de Vida de Loester. Quando um amigo desaparece do meu caminho, sei que ele está trabalhando para o progresso, igual a mim, e sempre o abençoo onde estiver. No Livro dos Espíritos, ainda sobre sacrifícios, a pergunta é possível que em algum tempo possa ter sido agradável a Deus o sacrifício humano praticado com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, era natural que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio lhes era possível vislumbrar suas origens e o fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. No livro A Gênese, no capítulo sobre a uranografia, hoje é sobre a Via Láctea. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente ha contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos cognominaram de Via Láctea, por motivo de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso, o olho do telescópio tem longamente explorado nos modernos tempos, e mais ainda agora. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de desconhecidas maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias, que brilham em toda a sua enorme extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem-se contar por uma trintena de milhões os sóis que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e, a fortiori, do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerassem os seres que a povoam? Digo do nada,
porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável vista de longe, porque ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é ou quase nada no sistema solar, que este nada é ou quase nada na Via Láctea, esta, por sua vez, é nada ou quase nada na universalidade das nebulosas. E essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. Aí começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Tem uma nota de Kardec aqui em relação Aí ele fala de trintena de milhões os sóis que a sua semelhança gravitam na imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Ele coloca aqui mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas que eles estão afastados uns dos outros. Acho que é isso. Bom, é pra gente se posicionar mesmo como a gente é pequeno nesse mundo de Deus. Vamos terminar com a poesia de Antologia dos Imortais, No Dia de Finados, é de Inês Sabino. Agradeço, meu filho, a glória que me deste, o mármore custoso, o imponente jazigo, a legenda piedosa, as flores que bendigo, a oração da saudade, a sombra do cipreste. Mas afasta de nós a pompa que me veste, este luxo no chão é miséria comigo. Quero apenas o amor por sacrossanto abrigo, dá-me teu coração por tesouro celeste. Não me busques em vão na gelidez das lousas, transfunde-me a lembrança em pão que reconforte a quem viva de fel na aflição que te espia. Procura-me na dor do caminho em que pousas e esfaze em tudo o bem, porque a bênção da morte que me acordou na luz há de acordar-te um dia.